Fala galera, beleza? Bem-vindos ao In-Ear Brasil, seu canal de reviews técnicas de fones In-Ear de baixo custo, abaixo de US$ 100, para monitoria de palco, operação de monitoria e música de qualidade. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações e comente e curte os nossos vídeos e nós respondemos todos os comentários, todas as perguntas aqui no YouTube, tá ok? Hoje a gente vai falar, não vai ter review, hoje vai ser um outro papo sobre fone. Eu vejo muito na internet, nos fóruns, no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Não vejo tanto isso aqui no canal mais, porque o pessoal está bem informado, que é o pessoal buscar, eu quero um fone in-ear bom para tudo. Tá, a resposta rápida é: não existe um fone in-ear bom para tudo, beleza? O, Qual é a função de um fone? A função de um fone, como a função de um falante, como a função de um PA, é transformar uma energia elétrica em energia sonora. É um transdutor. O tamanho do transdutor aqui dentro é muito pequeno, tá? O tamanho de um transdutor num fone de ouvido over-ear, no caso, já é um pouco maior. O tamanho de um transdutor num monitor de estúdio já é um pouco maior. O tamanho de um transdutor num PA já é muito maior. Em geral, você não vê num show as pessoas indo num show e todo mundo de in-ear. A qualidade sonora, a pressão sonora, tudo de um PA é uma coisa muito melhor, certo? E aí aonde entra esse sujeito aqui? Esse sujeito aqui é um sujeito discreto, confortável e é a melhor coisa para um músico se ouvir no palco com uma mix separada dos outros músicos. É por isso que esse fonezinho in-ear, ele é tão famoso para monitoria musical, porque cada músico pode ouvir uma mix separada dos outros, o que você não tem se você usar os monitores de WED, aqueles monitores de chão. Todo mundo escuta a mesma mix, tem problema de posicionamento, com isso aqui o cara pode andar para onde ele quiser, certo? Então, essa é a vantagem do monitor in-ear, é para monitoria de palco. Por isso que ele é chamado IEM, In-Ear Monitor, certo? Mas aí a gente fala de tudo, que é o músico, fone in-ear, beleza. Aí tem o operador de som, o operador de PA, que vai mixar ouvindo PA, certo? Mas, às vezes ele precisa solar alguma coisa para conferir alguma coisa, né? Isso aqui é a melhor opção para ele? O público não está vendo ele. E ele precisa, quando ele solar, ele precisa do isolamento. Isso aqui também não é a melhor opção para ele, né? Então você vai fazer um PA, esquece in-ear. In-ear é para o músico lá do palco, talvez para o operador de monitor, certo? Usa um bom monitor fechado, um bom headphone over-ear fechado, que isole mais o som do PA, porque você vai estar lá diante do PA, você não vai estar atrás do PA. Você vai ter muito som ambiente ali, né? Então o fone é para quê? In-ear, monitor, operação de monitor. O ideal seria o quê? Todos os monitores, todos os músicos e o monitor tivessem o mesmo fone. Que aí o músico saberia todas as características que ele pode passar para um. Se ele mixar para ele, ele sabe o que o músico está ouvindo lá do outro lado. Mas os fones in-ears têm uma frequência de resposta diferente de cada um. Então o operador de monitor também tem que ter essa noção. Saber que o in-ear daquele músico ali tem uma alta exagerada. O in-ear do baixista é um in-ear baixudo, entendeu? Ele tem que ter essa noção, certo? Então é isso aí. Mas vamos lá. Para começar, para ouvir música. O que você precisa para ouvir música? Para ouvir música você precisa gostar. Você precisa só gostar do seu fone. Você gosta do seu fone para ouvir música? Ótimo, use-o, né? É o que te dá prazer. Ponto, né? Lógico que se você tiver um certo conhecimento, uma percepção auditiva, você vai querer um fone com extensão que você escute todas as frequências. Você vai querer um fone equilibrado, mais para o seu gosto, mais para os altos, mais para baixa, com dominância nos médios para ouvir mais vozes, é de acordo com o seu gosto, né? Mas quando a gente fala em fone in-ear para monitoria, aí já tem outra nuance. O que um músico precisa no palco, em geral, né? Tem um fator gosto? Tem.
um baixista, um baterista, ele vai querer ouvir mais aquele subgrave, né? Um baterista vai querer ouvir tudo, subgraves altas, equilibradas. Não pode dar um fone muito estridente para um baterista, porque ele vai ouvir muito prato. Quando ele ouvir muito prato, ele vai aliviar a mão no prato. E aí não vai bater tanto, vai ficar uma coisa meio confusa, entendeu? Então o ideal seria um fone mais equilibrado para um baterista, mas vai muito pelo gosto. Então ele precisa de extensão, ele precisa de determinado equilíbrio, ele precisa de uma coisa chamada fidelidade tonal, né? Ele tem que saber que aquele timbre que está no som no ouvido dele é o mesmo timbre que sai da pedaleira, que vai para a mesa, que vai para o PA, né? Então ele tem que ter essa fidelidade de timbre, né? Ele tem que ter, se ele estiver ouvindo uma mixing estéreo, ele tem que ter um palco bom para saber essa percepção de estéreo. Ele tem que ter os instrumentos separados no campo estéreo, no ouvido dele, para ajudar essa separação, para ele poder ouvir tudo que está acontecendo. Ele tem que ter um detalhamento, né? Então, essa basicamente são os requerimentos de um fone de monitor: extensão, equilíbrio, fidelidade tonal, fidelidade de timbre e detalhamento e campo estéreo, né? E equilíbrio, não pode ser mais pesado para um lado ou mais pesado para o outro. Por exemplo, você bota um fone num músico extremamente V, é a mesma coisa que você fazer aquele famoso sorriso no PA. Ele vai estar ouvindo uma coisa diferente, ele vai compensar para isso, ele vai começar a gritar mais se ele for um vocalista. Isso pode até afetar a garganta dele durante o show, durante o evento, ok? O fone do operador de música. O operador de música tem que ter um fone equilibrado para ele fazer uma mix boa, com os mesmos requerimentos do fone do monitor, do músico. Tem que ter extensão, tem que ter fidelidade de timbre, tem que ter equilíbrio, não pode ser um fone muito energético, com OV pronunciado, senão ele vai compensar isso, vai fazer uma mix xoxa, né? Tem que ser um fone equilibrado, não pode ter altas demais, senão ele vai cortar as altas da mix dele, que manda para os músicos, né? Então, o fone do PA. O fone do PA tem que ser um OVI fechado, para proteger. Se ele quiser solar uma coisa, ele vai saber como é que tá aquilo lá no solo, entendeu? E tem que ter a mesma coisa, tem que ter extensão, tem que ter fidelidade. Fidelidade de timbre é muito importante para quem quer monitorar o PA, entendeu? Porque o cara vai mexer na equalização ali, ele sabe o timbre que tem que sair no PA, e esse timbre tem que sair o mesmo no fone de ouvido dele, né? Para estúdio, para estúdio você tem que ter a mesma coisa num fone de ouvido de mais qualidade. Para você sentir aquilo ali, você tem que ter também um fone mais com campo estéreo é, muito bem feito, né? Por que é importante você também ter monitor? Eu vou fazer um vídeo só de monitor de estúdio. Por que é importante você ter o monitor, os falantes no estúdio? Porque quando você tem os falantes no estúdio, né? O que acontece? Quando você bota um fone, seja um over-ear ou um in-ear, se eu jogo o pano todo para um lado, o som vem daqui. Se eu jogo o pano todo para o outro, o som vem de cá. Agora, no estúdio, se eu jogo o pano todo para o lado, o som vem dali e o outro vem dali. Mais similar ao que acontece num PA. Então, se eu mixar no estúdio só com fone, a minha mix vai fazer assim, ó. Quando eu botar no PA, ela vai estar aqui. Vocês estão entendendo? Porque se eu simular no meu ouvido o que eu escuto no PA, pelo fone, quando eu jogar a mix no PA, a mix vai estar toda embolada no meio. Então você tem que ter um fone para você fazer uma mix, separar tal, os instrumentos, tal, equalizado, blá, 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 blá. Mas você tem que ter um monitor para fazer o campo estéreo correto. Para ver como é que fica no PA. Um bom monitor com a mesma coisa, extensão, equilíbrio, fidelidade, etc. Entendeu? Então, vamos só dar um exemplo de hoje, o que é o, os recomendados, né? Do mais barato para o mais caro. Vamos lá. In-ear para monitor.
para monitor, para músico, no palco. KZ Libra X, mais barato que tem, equilibrado. KZ ZSN Pro 2, com borrachinha de espuma de memória. E KZ ZS2 Pro X, também com borrachinha de espuma de memória, setagem 1 e 2, como a gente fez o vídeo passado aqui, dá uma olhada lá no vídeo, certo? Para fone para PA, fone fechado, um fone bom, Beyerdynamic DT 770 Pro, né? De preferência abaixo de 80 ohms, 80 ohms ou abaixo, se você tiver uma coisa para ele ter volume, para dar o para você ouvir ele acima do PA. Esse fone também aqui é padrão para estúdio, um fone fechado, padrão para estúdio, para você mixar, entendeu? Num estúdio, para você mixar, fazer masterização, separação de campo estéreo, DT 990 Pro, ele é um fone aberto. Você tem um campo maior, você consegue ter uma espacialidade maior para você masterizar a sua música. Esses são os padrões, DT 770 Pro e DT 990 Pro. Esses são padrão, mas tem outros, tem AKG 240, Audio-Técnica MH50X, M50X, Sony, né, 7503, sei lá, aquele Sony padrão, são standards. Eu prefiro os da Beyerdynamic, elas têm um equilíbrio maior, certo? Você quer um fone barato? Eu sei que não tem aí no Brasil, mas um fone fechado que dá para PA, dá para estúdio. T-Bone HD 150, um fone muito bom, muito parecido com o Beyerdynamic 270, só que com um pouquinho mais de grave e subgrave. Um fone muito legal, até para ouvir música. Ou então um Superlux HD 681, tá? Também muito parecido com 290, com 990, só que com um pouco de intensidade maior nas altas. Mas ele é um fone semi-aberto também, com uma amplitude muito boa, com detalhamento muito bom. São fones mais baratos que dá para se usar em estúdio. O 150 dá para se usar para PA também, entendeu? Basicamente isso. Então, não existe fone in-ear para tudo. Quando você perguntar alguma coisa, eu preciso de um fone para game, preciso de um fone para monitoria de palco, sou guitarrista, sou vocalista, sou baixista, sou baterista, sou tecladista, diga para que é o fone, entendeu? Tem pequenas características entre um e outro que você vai gostar, mas vai melhorar a sua experiência musical no palco. Você vai até ter uma melhor performance no palco, ok? Quanto a monitores de estúdio, vai ficar para o próximo vídeo, a gente fazer um vídeo especial para monitores de estúdio, porque eu vejo muito problema. Eu também faço tratamento acústico nos estúdios que eu visito. Eu vejo muito problema de gente usando o monitor errado, gente usando PA gigantesco dentro de um estúdio pequeno, etc e tal. A gente vai ver isso no próximo vídeo, ok? Beleza? Então a mensagem importante do vídeo. Não existe in-ear bom para tudo. Para estúdio, para mixagem, over-ear, tá? Fone de ouvido, não in-ear. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.